Nós estamos sendo gravados agora. Bom dia a todos de modo oficial. Acolhendo aqui, que chegou agora a Geânia, né? Muito bom dia. Eu estava falando aqui com o pessoal que hoje é o nosso penúltimo encontro, né? E nós iremos falar hoje sobre os 7 dons do Espírito Santo. E o último encontro, sabe o que faremos? Iremos rezar o terço. Vamos rezar o terço para interceder, aprender a rezar o terço. Sei que a maioria de nós já sabemos, né? Mas eu vou falar um pouco da história, né? Da devoção do Santo Terço, falar um pouco sobre como que o crismando ele tem que ser um filho da Virgem Maria, né? Porque o que vocês vão receber no dia 21 ou 22, agora eu não me lembro, acho que vocês vão receber o Espírito Santo. E quem mais é íntima do Espírito Santo? A Virgem Maria. Então, rezar o terço todos os dias é se aproximar de Cristo pela Virgem Maria através do Espírito Santo, né? Então, mas antes, vamos lembrar um pouquinho, como o tema da aula hoje é 7 dons do Espírito Santo, vamos lembrar um pouquinho do conceito de Trindade Santa. Um Deus em 3 pessoas. Qual que é o papel dessa Trindade, né? Primeiro, a Trindade, um Deus em 3 pessoas, um nosso Deus eterno, que durante todos os séculos dos séculos e dos séculos sempre existiu. Deus, ele não tem um início. Ou seja, Deus ele sempre foi, ele é eterno, né? Ele é eterno. E esse Deus, ele se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. O Pai ama o Filho e gera o Filho eternamente. E o Filho ama o Pai eternamente. O resultado do amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o amor de Deus. Mas não só o amor de Deus. O Espírito Santo, ele é o mover de Deus. Sempre que Deus faz algo, o executor dessa vontade de Deus é o Espírito Santo. Dizia o Gênesis, no início o Espírito pairava pelas águas, então você vai ter o Espírito Santo ali no começo do mundo, e Deus vai falar, fiat lux, que se faça luz, né? E a luz foi feita. Então sempre que Deus foi criando a humanidade, o homem, a mulher, os animais, tudo que existia, foi por virtude do Santo Espírito. O Espírito Santo ela é a ação de Deus. E é interessante porque o Espírito Santo, a gente crê na Trindade, mas pouco se fala do Espírito Santo. Pouco se fala da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele é o santificador. Ele é o que é capaz de tornar um grande pecador e um grande santo. É por virtude do Espírito Santo que nós fazemos tudo o que é bom na nossa vida. Pensa numa boa ação que você fez. Você fez por ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele está onde está Cristo, certo? Então toda vez que nós chamamos a Jesus, vem o Espírito Santo também. O Espírito Santo é um dom prometido por Cristo, né? Antes de Cristo subir aos céus, ele falou, eis que eu enviarei o Paráclito, né? Paráclito significa advogado. O Espírito Santo é aquele que nos defende. Quando Jesus previu a perseguição dos cristãos, Jesus disse para eles que quando estivessem no meio dos tribunais, no meio dos carrascos, para que não pensassem em palavras para se defender. Que o Espírito Santo iria dar palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderia ir contra.
Então o Espírito Santo, ele também nos inspira. Sabe quando nós vem aquela ideia do nada, assim, tum, né? É uma ideia boa que resolveu um problema seu? É o Espírito Santo que está ali, né? Às vezes diretamente, às vezes pelo nosso anjo da guarda. O Espírito Santo inspira nosso anjo da guarda que sopra no nosso ouvido, né? A vontade de Deus, certo? E é pelo Espírito Santo que Jesus Cristo, é pelo Espírito Santo que Jesus Cristo se encarnou no ventre da Virgem Maria. O anjo Gabriel disse: o Espírito se te envolverá com sua sombra, né? O Espírito Santo, ele fecundou o ventre da Virgem Maria, gerando ali nosso Senhor Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. Então, nada acontece que não seja pelo Espírito Santo. Deus Pai tem a vontade, Cristo tem a palavra e o Espírito Santo executa. Deus Pai tem a vontade, Cristo diz a vontade de Deus, o Espírito Santo faz a vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele é prometido para todos aqueles que se batizam, né? Cristo, quando ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo, através de uma pomba, veio, pousou em Cristo e uma voz disse: eis o meu filho muito amado, a quem eu tenho todo o meu apreço. Portanto, quando nós somos batizados, Deus, ele vai enviar o seu Espírito Santo sobre aquela criança ou aquele adulto. E mandando o Espírito Santo, as pessoas vão dizer, o padre vai dizer: eis o filho muito amado de Deus, mas principalmente Deus vai dizer: eis o meu filho muito amado. E nós temos uma semente dentro de nós. Vocês aqui que são todos batizados, certo? Vocês têm uma semente dentro de vocês. E se não fosse batizado? Não tem essa semente. A semente do Espírito Santo. Não se, o Espírito Santo pode lhe usar. Se você não é batizado, o Espírito Santo te usa. Mas meio que você não tem essa semente. Uma pessoa que não é batizada, ela não consegue perseverar na oração. Uma pessoa que não é batizada, ela não consegue ter vida mística. Por quê? Porque ele falta o Espírito Santo. Mas, quando nós recebemos esse Espírito Santo no batismo, nós recebemos em um estado de imaturidade a maioria das pessoas, porque nós éramos crianças. Então, o que o crisma vai fazer? O crisma, a gente vai pegar o nosso batismo e falar assim: eu quero que esses dons do Espírito Santo sejam plenos na minha vida. Eu quero confirmar o meu batismo. E esses dons do Espírito Santo, eles são dons infusos. Ou seja, esses dons do Espírito Santo que nós vamos falar hoje, eles são infusos em nós, ou seja, eles estão dentro de nós a partir de quando nós recebemos o batismo. E quando nós recebemos a confirmação, nós estamos dizendo para Deus, para a igreja, que nós estamos dispostos a que o Espírito Santo haja livremente em nós, e assim nós nos tornamos missionários. Certo? E a gente vai fazer aqui a seguinte reflexão. Pegue o texto de hoje. Sete dons do Espírito Santo. Vamos começar lendo Isaías 11, 1 a 3, que diz assim. Versículo 1. Porque brotará um rebanho do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
certo? Então, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de Deus, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá os ouvidos, repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, o que nós recebemos no batismo e que será potencializado, ou seja, vai dar uma potência. Deus vai pegar tudo isso aqui, vai dar uma potência no crisma, porque a gente, com a nossa liberdade, estamos dizendo sim para Deus no nosso crisma. Nós se tornaremos pessoas com sabedoria, muita sabedoria, uma sabedoria que não é nossa, tá? Sabedoria que vem de Deus, a gente vai falar mais um pouco um a um, né? Teremos o entendimento, ou seja, uma visão espiritual, uma visão de Deus sobre as coisas. Teremos a capacidade do conselho, ou seja, de dizer coisas boas e acertadas para nós e para as pessoas. Fortaleza, né? Teremos o espírito da fortaleza, o espírito de ciência, o conhecimento, né? E por fim, o espírito do temor de Deus. Vamos ver um a um sobre esses dons do Espírito Santo. Vamos passar à explicação dos 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. É preciso compreender cada conceito e o seu significado. Então, pessoal, os 7 dons do Espírito Santo começa com um dom maior, que é a sabedoria. Sabedoria, muitas pessoas vão, quando a gente fala de sabedoria, elas vão entender, às vezes, né, aquele senhorzinho de idade, né, que viveu muito da vida e dá o conselho para os jovens, né, que fala coisas bonitas, né. Sabedoria não é só isso. O que é a sabedoria? Aqui diz o texto: a sabedoria é o dom que faz o cristão perceber, intuir e gostar das coisas espirituais. Sente deleite nas coisas de Deus e por isso começa a temer a Deus e respeitá-lo. Diz o Salmo que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando que você é uma pessoa cheia da sabedoria de Deus? Quando você sente prazer em rezar. Vou repetir. Quando você é uma pessoa cheia da sabedoria de Deus. Quando você tem deleite nas coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? A oração, a Santa Missa, a vida matrimonial em Deus, a vida consagrada para aqueles que são chamados, né? Um padre que ama ser padre é um padre cheio de sabedoria, por exemplo. Uma pessoa que é casado e ama estar casado com a sua esposa é uma pessoa cheia de sabedoria. Por quê? Porque se deleita nas coisas de Deus. A verdadeira sabedoria é, primeiro, saber que as coisas espirituais precedem as coisas materiais. Explicando com outras palavras, a verdadeira sabedoria é saber que as coisas de Deus são muito mais importantes que as coisas do mundo. Certo? Ter uma vida espiritual é a prioridade. Claro, cada um no seu estado de vida. É claro que a vida espiritual de um monge que está dentro do mosteiro é uma vida radical. É uma vida
austera, né? Jejum 3 vezes por semana. É claro que nós que somos de vida secular, né, aqui neste mundo, a gente não tem a capacidade de ter a vida de oração de um monge. Mas, por exemplo, nós que somos casados ou que vamos se casar, como que é a vida espiritual de um casado? Rezar o terço em família, por exemplo. Ter um momento ali com a palavra de Deus. Ir para a missa e comungar bem. Né? O padre dá a benção, afinal você sai correndo. A gente viu na última aula como é importante a oração, como que nós devemos rezar. Né? E aquela aula, que aula, né? Mas que aula. Por quê? Porque aquilo ali é a sabedoria de Deus pura. E como que você sabe que você também... por que você faz isso? Você tem a sabedoria por conta do temor a Deus. A gente vai ver daqui a pouco que o temor a Deus não é ter medo de Deus, tá? É que esse dom do Espírito Santo está ligado com o outro dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus. Mas vai dizer o Salmo que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aqueles que temem a Deus terão Deus como prioridade. Certo? Vamos fazer um exame de consciência. Feche seus olhos agora e pensa: Senhor, será que eu estou colocando as coisas espirituais na frente das coisas temporais? Será que eu estou priorizando a vida de oração na minha casa? Eu estou orando todos os dias? Qual é a resposta que vem no seu coração? Não precisa dizer para mim, mas qual é a resposta que vem no seu coração? Dependendo dela, você está enxergando o dom da sabedoria. Sabedoria é colocar Deus em primeiro lugar. Sabedoria é priorizar Deus. Pode abrir seus olhos. Qual foi a resposta que você encontrou de imediato? E assim, quem quiser partilhar, abrir o microfone, falar, mas o que mais importante é o seguinte: muitas vezes na correria do dia a dia, às vezes a gente deixa ao momento de oração para o último, não para o começo, mas para o último, né? Então, às vezes você acorda, não entrega seu dia a Deus, trabalha, e cuida, trabalha. Aí de noite, quando você vai rezar, você só tá o pó da rabiola lá. Sabedoria. Colocar Deus em primeiro lugar, né? Intuir e gostar das coisas espirituais. Ter prazer nas coisas espirituais. E o que vai atrapalhar a sabedoria de Deus em a nossa vida? Olha, eu poderia dizer que esse materialismo, né, esse apego às coisas do mundo que nós temos hoje, o apego ao celular, o apego à televisão, né, o apego à novela, o apego a dinheiro, tudo isso te afasta. Não é que você não pode fazer essas coisas, você não pode ter o apego. O apego. Eu não vivo sem televisão. Um dia eu já falei isso. Eu não vivo sem televisão. Aqui em casa faz 3 semanas que eu e minha esposa estamos tendo uma experiência. A gente não ligou a TV faz mais de 3 semanas. E estamos sobrevivendo. Na verdade, eu comecei até a ler O Senhor dos Anéis, né? Comecei a ler livro, né? Livros de história, né? Que eu só lia livros de teologia, né? Mas, não. Comecei a ler literatura. Comecei a enxergar o meu filho. Ou seja, e comecei a rezar mais e melhor. Por quê? Eu não estava sendo sábio. Eu não estava sendo sábio. Na verdade, eu estava apegado ao negócio. E quando a gente liga a TV aqui em casa, é para ver um filme ou outro e desligou, acabou. Segue a vida familiar. Não podemos deixar que outra coisa ocupe o lugar de Deus na nossa casa. Certo? Mas eu assisto Canção Nova. Aí tá bom, entendeu? Porque Canção Nova você vai rezando, né? Você vai rezando, né? Mas mesmo assim,
aquele silêncio que faz em casa, com meu filho, sabe, não tem a TV, meu filho brincando, não ficar aquelas crianças ficam hipnotizadas na frente de uma tela, né? Ele brinca, ele desenha, ele tá tendo infância. Eu percebi que eu consigo conversar mais com a minha esposa, sentar à mesa, conversar, entendeu? Perceber que ela existe, perceber, né? Dom da sabedoria. Dom da sabedoria. Segundo dom do Espírito Santo, alguma dúvida sobre a sabedoria? O dom do entendimento. É o dom do conhecimento, pois a pessoa consegue entender e conhecer aquilo que vai no coração e na mente das pessoas. O Padre Pio era um sacerdote que tinha o dom do entendimento. Ele servia-se do seu dom para ajudar muitas almas. Quanto alguns penitentes iam ter com o Padre Pio, e por esquecimento, timidez, escondia este ou aquele pecado, o Padre Pio lembrava-lhes: falta-te este pecado, que cometeste 2 ou 3 vezes. Este é o dom utilizado unicamente para o bem do penitente. Gente, os 7 dons do Espírito Santo, alguns a gente vai ter em mais grau ou menos grau. Certo? Por quê? Porque assim Deus quer. Deus não quer que todo mundo tenha os 7 dons. Porque imagina, se a gente tivesse os 7 dons no seu grau máximo, todos vão ter, tá? Mas tem uns que vão manifestar mais um dom do que outro. Se a gente tivesse todos esses dons em grau máximo, a gente não ia precisar da ajuda do irmão. E Deus quer que nós precisemos um do outro. Deus quer que nós vivamos como irmãos em comunidade. E o dom de entendimento, aquelas pessoas que têm um dom de entendimento, elas são as pessoas que conseguem entender e conhecer daquilo que vai no coração e na mente das pessoas. Você em Deus, tá? Porque quando isso não é em Deus, é meio que você olhar para aquela pessoa, essa aí tem cara de ser uma pessoa assim e assado. Se você não está em Deus, você está cometendo o pecado do julgamento. Entendeu? Agora, em Deus, você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa não se confessa. Aí você vai falar com a pessoa e realmente faz 10 anos que ela não se confessa. Você olha para a pessoa e vê no coração e na mente. Você consegue ver o coração e a mente daquela pessoa, não porque você é bom, é porque Deus te deu esse dom. Você está entendendo? Já conheceu aquela pessoa que só de olhar para o seu rosto ela já sabia como você estava? E o que ela falava era certeiro. Muitas vezes ela nem convivia com você, mas ela só de olhar para você falava, você está passando por isso, isso e aquilo. Eu já tive com pessoas assim. Essas pessoas têm o dom do entendimento. Esse dom, às vezes, é dado a alguns sacerdotes, como no Padre Pio, e alguns outros sacerdotes que eu conheço, mas que por prudência eu não vou falar o nome, né? Falo do Padre Pio, porque ele já está no céu, né? Então ele é santo, então tudo que é dele está manifesto. Agora os padres vivos que têm esse dom eu não falo, senão as pessoas vão procurar esses padres para se confessar com eles. Não porque quer ver espetáculo, né? Mas eu não sei se você também já teve essa experiência de chegar no confessionário, contar os seus pecados. E como acontecia com o Padre Pio, o padre falava assim: tá bom, você contou todos os seus pecados, mas está faltando esse e aquele que você fez naquele dia. Às vezes, tem padres que têm esse dom. No meio do confessionário, as pessoas às vezes esqueciam de confessar o pecado, ou por timidez queria esconder, e o Padre Pio falava, você está escondendo esse pecado aqui. E falava o dia, às vezes falava a hora e quantas vezes a pessoa fez. Você está entendendo? É o dom do entendimento. É a capacidade de que você consegue olhar não com seus olhos de carne, de seus olhos da carne. Você consegue ver com os olhos de Deus, então você consegue ver o que está oculto. Em Deus. As pessoas que têm o dom de entendimento,
elas em oração, Deus pode revelar para elas situações da vida das outras pessoas. Certo? Então, uma pessoa que tem um dom de entendimento, olha para o irmão e fala, tem uma coisa errada com essa pessoa. Às vezes você não vai entender o que é, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Vai rezando, rezando, rezando. Daqui a pouco Deus fala o que está acontecendo. Né? Vocês já conheceram alguém que foi assim? Ou que é assim? Eu conheço bastante. Né? A pessoa, só de olhar para mim, me leu. Me leu. Mas por quê? Porque ela está em Deus. Ela tem esse dom. Mas tem pessoas que têm esse dom que não estão em Deus, tipo cartomante, vidente. Essas, se não foram os charlatões, que tem muita. Essas aí, por virtude do demônio, que o demônio também ele consegue ver, né, as coisas, ele conta para que esses charlatões possam enganar as almas, entendeu? Então tem o dom de entendimento e você também tem Satanás querendo colocar a sua pata para enganar os mais humildes que não entendem de vida espiritual. Por quê? Porque não tem a sabedoria, né? Olha o primeiro dom aí, né? Alguma dúvida até agora, pessoal? Imagina que se depois da crise você se torna uma pessoa cheia de entendimento. Você está preparado? Você está de coração aberto? Imagina depois da crise você com o coração aberto você começa a entender as pessoas de uma maneira diferente. Olha que coisa, né? Dom do conselho. Quem possui consegue dirigir, orientar e aconselhar as almas para a sua própria salvação e felicidade. O dom do conselho, que é dado pelo Espírito Santo, não é inconveniente, interesseiro, não aconselha segundo a conveniência pessoal, mas aconselha somente para o bem da pessoa. Este dom constitui uma preciosidade, pois alerta-nos para os erros que cometemos ou soluções que necessitamos. O dom do conselho, se você o receber, você terá a capacidade de dirigir, orientar e aconselhar almas. Existe o bom e o mau conselho. Qual que é o mau conselho? O mau conselho, quando as pessoas não fazem por virtude do Espírito Santo. Por exemplo, uma pessoa chega assim e fala: eu fiquei grávida, sou muito jovem, o que eu faço? Aí a pessoa fala assim: não, vai lá na clínica de aborto e aborta. Isso é um conselho, não é um conselho? Mas esse conselho é bom ou mau? É um conselho demoníaco, né? Ah, vai lá. Se o casamento não tá dando certo, vai lá e separa do seu marido. Você é linda, você vai conseguir outra. Ou você vai conseguir outro, né? O conselho é para acabar com o matrimônio. Isso é um bom conselho? Ah, se ele te traiu, vai lá e trai também. Chifre tocado não dói, né? Isso é um bom conselho? Se ele pecou mortalmente e vai pro inferno, peque mortalmente você também vai pro inferno também. Olha que conselho legal, né? Não? Vocês estão entendendo? O mundo é cheio dos maus conselhos. Por que eu tô falando? Porque o verdadeiro conselho, ele não é interesseiro. Ele busca orientar e dirigir as pessoas para o céu. Muitos aqui estão fazendo crisma porque ouviram um bom conselho de alguém. Por que eu estou fazendo crisma? Um dia você ouviu numa pregação ou de alguém que viver a vida dos sacramentos é o caminho para o céu. E você quer ir para o céu. Quem te aconselhou?
Louvo a Deus pela vida dessa pessoa. Muitas vezes, as pessoas chegam diante de mim e falam: Felipe, reze por mim, isso e aquilo, isso, vai contando. E eu falo para elas: eu posso rezar por você, mas você está rezando você? Eu posso rezar por você, mas você está buscando a Deus na igreja? Você está tendo vida de oração em casa? Gente, o dom do conselho acontece em Deus. Eu vou dar outro exemplo. Eu estava na escola, um aluno que tirou nota vermelha veio falar pra mim: ah, eu me sinto triste. Por quê? Porque eu acho que minha mãe vai ficar chateada comigo, tipo, a minha decepção, eu me sinto decepcionado com a minha mãe, porque a minha mãe vai, porque ela paga a escola, eu tirei nota vermelha, eu tô de recuperação. Eu falei: senta aqui do meu lado, comecei a falar: por que você se sente triste? Aí depois eu fui descobrindo que o aluno tinha perdido o pai, muito jovem, e que ele sente uma pressão para agradar a mãe, e eu fui aconselhando: você tem fé? Ah, eu não vou para a igreja, mas acredito em Deus. Eu instruí o aluno a dormir bem, a rezar, a ler a Bíblia, a fazer exercício físico, e instruí ele a ter uma rotina de estudo. Eu dei um bom conselho. Mas se eu dei esse bom conselho para ele, uma coisa é se ele vai seguir, né? É porque a gente fala que as pessoas vão fazer o que a gente fala, né? E outra coisa, uma coisa é se ele vai seguir, e outra coisa é se que se eu dei um bom conselho, não fui eu. A gente tem que entender isso. Foi o Espírito Santo que agiu em mim para iluminar a vida do outro. E você perceba depois do crisma. Se você for abrir a boca para falar besteira, fique calado. As pessoas que manifestam o dom do conselho, elas vão ter palavras acertadas porque elas estão de coração aberto para isso. Agora as pessoas que querem falar sem saber, ou seja, vai dar um mau conselho, mas vai fazer isso, é melhor você falar para a pessoa que te procurou: ó, vai lá, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, pede a Deus, porque eu não sei, entendeu? O mau conselho leva muitas pessoas para o inferno. Todas as pessoas que estão no inferno porque ouviram um mau conselho de alguém. Todas as pessoas que estão no céu porque ouviram um bom conselho de alguém. Então esse dom é uma preciosidade. Porque muitas vezes o bom conselho, a pessoa vai falar para você os seus defeitos. Vai falar para você: Matusael, você está indo pelo caminho errado, por isso e aquilo, converta-se. Jeânia, muda de caminho. Esse caminho que você está não está agradando a Deus. Felipe, você é muito orgulhoso, você tem que ser mais humilde. Muitas vezes o bom conselho vai vir com a exortação dos nossos erros. Assim como João Batista pregava no deserto aconselhando as pessoas, dizendo: convertei-vos, raça de víboras. Muitas vezes o conselheiro ele não vai ser compreendido. Não confunda o bom conselho com pessoa passando mão na sua cabeça e falando: tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes, por respeito humano, a gente não fala a verdade para as pessoas. E o seu o seu mau conselho meloso, que vai soar como um bom conselho, vai somente enganar, iludir. Tá dando para entender o que é o dom do conselho? Ele orienta e dirige as pessoas para o céu. E se para dirigir as pessoas para o céu você tem que dar um chacoalhão: oh, acorda! É isso que acontece. Eu, humildemente, falo que Deus muitas vezes utilizou de mim para dar bons conselhos às pessoas. Mas eu posso dizer para vocês que a maioria das pessoas
não querem seguir os conselhos de Deus porque exigem renúncia e sacrifício. Ok? Renúncia e sacrifício. Se você não está disposto a tomar a sua cruz e seguir a Cristo, não adianta conselho nenhum. Você vai seguir os seus conselhos. Certo? Alguma dúvida, pessoal? O dom da fortaleza é também uma virtude. A virtude é um bem e um dom dado pelo Espírito Santo, que diz não ao pecado. Uma boa proposta à pressão social, a certas modas que prejudicam a vida espiritual do homem ou da mulher. O dom da fortaleza faz com que os cristãos saibam resistir a certas influências sociais e não se deixe conduzir pela pressão do grupo social ou de amigos onde está inserido. Com este dom, a pessoa mantém a sua personalidade, sendo aquilo que realmente é, conservando os valores cristãos. Ai, 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 ai. O mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no mundo, mas temos que ter uma coisa: nós não somos deste mundo. Estamos aqui no mundo, mas não somos deste mundo. E as pessoas que vivem neste mundo aqui e querem viver para sempre neste mundo, muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Entendeu? Ou seja, vai vivendo no pecado, no pecado, no prazer, no pecado, no pecado, no prazer, bebe, cai, usa droga, pecado, 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 como se a vida delas fosse imortal. Certo? E essas pessoas, muitas delas foram pessoas de igreja, muitas delas nunca conheceram a Cristo, né? O que é menos pior, né? Porque muitas pessoas... Quantas vezes você já viu aquele católico que era católico, agora tá vivendo no mundão, você vai falar... Aí você vai exercer o conselho. Volta pra igreja, ai, Jesus me ama como eu sou. Jesus ama o meu coração, né? O que importa é o coração, né? Quantas vezes? Por quê? Porque a pessoa, ela tá vivendo no mundão. Ela está inebriada pelas coisas materiais. Ela está inebriada pelo pecado. E ela não tem visão espiritual. Até aí tudo bem. Só que qual é o problema? Quando essas pessoas veem uma pessoa que está em Deus, quando essas pessoas veem uma pessoa cheia do Espírito Santo, elas ficam incomodadas. Aí vou inverter os lados. Nós cristãos, que rezamos muito, eu espero que sim, né, gente, todos vocês, que estamos buscando a santidade, que estamos buscando a confissão, que estamos buscando a Eucaristia, que estamos buscando os sacramentos, a gente está aí lutando contra o mundo todo, porque o mundo todo vai apontar para nós, vai chamar a gente de louco, vai chamar a gente de beatinho, né? Vai chamar a gente ao santinho, o Papa Hóstia. Eu já fui... Quem aqui já foi ofendido nesses termos? Ah, você é muito radical. Você vai demais para a igreja. Ah, você não vive mais. Você não vive mais. Mas a gente não vive mais realmente essa vida mundana. A gente vive agora a vida com V maiúsculo, a vida eterna, né? A gente vive a vida de Deus. A vida que Deus quis para nós. Mas, dependendo do contexto, pode ser que o Matusael um dia esteja na sua roda de amigos e todo mundo se una contra o Matusael porque ele é católico. E fique falando contra a igreja católica. E o Matusael, ele vai ter que ter muita fortaleza. Fortaleza. Ou seja, resistir aos ataques, mas às vezes não vão ser ataques. Matusael, você é um cara muito legal. Eu gosto de você.
Então, aqui, ó, já comprei um ingresso aqui pra gente ir num cabaré. Eu pago tudo. Eu pago tudo. Ah, mas eu tenho um namorado, eu tenho noiva. Não, ninguém precisa ficar sabendo. Eu pago tudo aqui, ó. Levo, trago em casa. Aí o Matusael, ele vai sofrer a tentação. E se o Matusael dizer não, não, não vou pecar contra a castidade, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, que significa que ele teve a fortaleza, a coragem de dizer não. O Arnaldo tá aí na guarita. Aí chega o cara aí, vamos ali mais tarde no bar, sei lá o que. Aí vai ter as mulheres, vai ter o forró. O Arnaldo, não! Tem família? Não. Eu sou de Cristo. Dom da fortaleza. A Giana tá lá. Ô Giana, vamos lá pro centro de espírita lá, vamos lá ver os guias. Não! Sou católica, apostólica, romana. E a minha fé eu não troco por nada. O dom da fortaleza. Agora tem muitas pessoas. Eu sou católico. Ah, mas aí chega assim. A pessoa com papo, elogia ela, ela já fica toda. Daqui a pouco tá lá no braço do capeta. Tá indo onde não deve. Tá caindo nos pecados. Aí sai da igreja. Aí fala, o que importa é meu coração. Né? Como se Deus fosse cardiologista. Né? Deus não é cardiologista. Quando Deus fala o que importa é o coração, coração, ele entende-se como alma. E se entende-se como alma, se sua alma está em pecado mortal, Deus vai te vomitar, irmão. Deus vai te vomitar. Agora, se sua alma está na graça de Deus, nos sacramentos, Deus vai falar, vinde benditos do meu Pai. Vinde. Sabe o que significa isso? Que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E para a gente dizer não para o pecado, nós temos que ter o dom da fortaleza. Porque o pecado ele está muito próximo a nós. É muito fácil pecar. Agora é difícil, é muito difícil se humilhar na presença de Deus e buscar a vida espiritual. Deixa eu perguntar para vocês o que é mais fácil. Cometer um pecado contra a castidade ou procurar os sacramentos da igreja? O que é mais fácil? Viver guardando seus pensamentos, né? Medindo as suas palavras para não, às vezes, não xingar os outros, não falar o que você pensa? Ou é mais fácil falar tudo que pensa? Ah, seu desgraçado, eu te odeio. É muito difícil, é muito mais difícil ser de Deus do que ser do mundo. Porque quando a gente é de Deus, a gente tem que ir contra, muitas vezes, os desejos desordenados do nosso corpo. Os desejos desordenados do nosso corpo. Porque, se lembrando, a gente ainda, apesar de ter o pecado original apagado pelo batismo, as penas do pecado original ainda estão aqui. A morte, a doença, a dor, a concupiscência, ou seja, essa questão de a gente tender a querer fazer o mal. E como diz o padre Paulo Ricardo, e eu faço dele as minhas palavras. Se você não está fazendo... Abro aspas para o padre Paulo Ricardo. Se você não está fazendo nada para ir para o céu, fique tranquilo, o seu lugar no inferno já está garantido. Aí o pessoal ficou assim na pregação. Como assim? Por quê? Para ir para o céu, nós temos que ter fé e obras. Temos que fazer, temos que rezar, temos que correr atrás. Vai para o inferno é só fazer nada. Deixa a vida me levar, vida leva. Aí vai levando. Vai levando pro quinto dos infernos.
E como que a gente faz para sair do comodismo e buscar a vida de oração, buscar a vida fraterna, buscar a vida paroquial, a vida de comunidade? Como que a gente faz? A gente tem que ter o dom da fortaleza. E para encerrar, assim, eu tô caprichando aqui na fortaleza, que é um dos dons mais importantes, certo? E para fechar o que nós estamos estudando nessa primeira parte da aula, o dom da fortaleza é o dom dos mártires. O dom dos mártires. Quem é dos mártires? Aqueles que foram capturados e mortos por conta de Jesus. Como aqueles mártires do Coliseu Romano, que eles tinham... E aqui eu vou colocar o exemplo perfeito. Eles tinham lá a imagem do imperador, que se via como um deus. Uma brasinha, eles só tinham que pegar um pouquinho de incenso e jogar na brasinha e assinar um papel. Pronto, estavam livres. Mas os mártires, eles falavam: só adorarás o Senhor teu Deus. Só a Ele prestará culto. Não, mas é só jogar. Jesus nem vai ficar ofendido. Não. Não adorarei. Nem prestarei culto a outro Deus a não ser o verdadeiro Deus. E por conta disso, eles foram amarrados e jogados para que fossem queimados vivos, para que os leões os devorassem, para que as espadas os transpassassem, para que as cordas os enforcassem, para que os machados e lâminas os esquartejassem, para que fossem esfolados vivos. Eu estou falando de dor, e eu estou falando de dor atroz. E esses mártires, vocês acham que humanamente... Mano, imagina o cara pegando aqui e puxando a sua pele com você vivo. Te esfolando vivo. Na hora eu falar, eu nego esse Jesus, pelo amor de Deus, eu não aguento. Parou. Eu jogo, eu adoro todos os deuses. E se eu tivesse na carne. Agora, os mártires e nós, se tivermos uma vida de oração entregue a Deus, se nós formos escolhidos para o martírio, suportaremos todas as dores, por mais insuportáveis que elas sejam, porque Deus vai enviar o dom da fortaleza. Você será forte. Você será forte. Forte. Alguma dúvida, gente? Mas entendendo que essa força não é sua. Só para fazer uma revisão até agora, essa sabedoria, ela não é sua, ela está em você pelo Espírito. Esse entendimento, ele não é seu, ele está em você pelo Espírito. E essa fortaleza também não é sua, está em você pelo Espírito Santo. É um presente, olha, Deus está te dando um presente. E esse presente é um presente poderoso para te santificar. Para me santificar. Por que muitas pessoas fazem o crisma e não manifestam nada disso na vida delas? Porque não fizeram. Os dons estão lá, mas elas não pedem. Elas não vivem. Certo? Elas não se entregam. Fazem o crisma sem ter consciência de nada que está acontecendo ali. E depois Deus, ele não vai dar dom para a pessoa que não vai usar. Agora, no dia do crisma, experimenta: Senhor, dai-me os 7 dons, e Deus vai te dar. Eu uso na minha vida. Eu uso. Todas as vezes que as pessoas me chamaram, e não foi poucas vezes, para pecar, para sair da igreja, para trair, né, os relacionamentos que Deus me deu, para atrair o nosso Senhor Jesus Cristo, eu dei um sonoro em caps lock: não. E eu sei que não foi porque eu sou bonzinho, mas é porque o Senhor teve piedade de mim e me deu o dom da fortaleza. Quantas vezes vocês tiveram que dizer não?
Para a família que chega em você. Ah não, tem visita em casa, você vai mesmo para missa? Vai depois, domingo que vem, Jesus vai entender. Você não, eu vou para a Santa Missa. Ah, você vai para essa catequese todo sábado de manhã. Nossa, que chato. Você não fica mais você não liga mais pra gente. Não, eu vou perseverar na crisma, fortaleza. Perseverar nas coisas de Deus, ter força. Isso aí, pessoal. Vamos trocar de sala? Vamos trocar de sala, porque essa aqui falta só 5 minutos, eu quero ter tempo para falar, tá bom? Então vamos lá, vamos trocando de sala. Vamos voltando. Tá um calor hoje, né? Oh, meu Deus do céu. Tem muita fortaleza. Muito bem. Portanto, vamos aqui continuar com a nossa reflexão. O dom da ciência. O dom da ciência permite ao homem perceber e sentir através da natureza e dos acontecimentos do dia a dia a presença e a linguagem de Deus. Quem possui o dom da ciência consegue louvar a Deus olhando para as belezas da natureza, para a beleza de um jardim, das montanhas, da água, do mar, do céu azul, das estrelas, através da natureza. A alma lê e louva o seu Deus, agradecendo-lhe enquanto observa uma linda flor. Em vez de ficar fixo apenas na beleza da flor, louva o autor da criação, louva a Deus como Criador. E o dom da ciência, a maior manifestação desse dom da ciência na vida dos santos foi em São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, o que é o dom da ciência? É de você ver a ação de Deus em tudo. Né? Você vê a ação de Deus em tudo. Por exemplo, quando você admira uma flor, uma pessoa comum que não tem o crisma ou que não é aberto à vontade de Deus, vai olhar a flor e falar, flor bonita. Campo bonito. Agora uma pessoa que tem de ciência vai olhar a flor e falar, nossa, que flor bonita. Olha como Deus é bom. Olha a criação de Deus, como que Deus vê as coisas em cada detalhe. São Francisco de Assis, olhando para a criação, ele louvava a Deus, chamando o sol de irmão, a lua de irmã, o irmão sol, o irmão lua, né? Por quê?
porque ele se via como parte da criação de Deus. Nossa, entrou um negócio aqui na minha garganta. Bebi água aqui. Francisco, ele se via como parte da criação de Deus, mas também entendendo ele mesmo como criação de Deus, ele via o mundo também como seu irmão, porque o mundo também é uma criação de Deus. Vocês estão entendendo? A pessoa que tem o dom da ciência, ela louva ao seu Criador. Ela vê tudo que existe no mundo como criado e reverencia a Deus. Quem tem o dom da ciência tem a sensibilidade de saber que tudo que é criado foi criado por Deus e louva a Deus. Tem que entender que o dom da ciência, ele está atrelado ao louvor. Louvado seja Deus por tudo que existe. Louvado, louvado. Você vê a beleza das coisas e consegue relacionar isso à virtude criadora de Deus e louvar isso. Ele olha as belezas criadas pelo mundo, no mundo, e reconhece a Deus como autor e louva a Deus. Alguma dúvida? Dom da piedade. Inclina o cristão à oração, à contemplação. Leva o cristão a sentir gosto pela oração, sentir desejo e gosto de estar com Deus, gosto em rezar e falar com Deus através da oração. Parece um pouco com o dom da sabedoria, mas o dom da piedade, você reza, e não só reza, como você reza com gosto. Fala até com sotaque nordestino, com gosto. Você reza com gosto. A piedade vai fazer com que a oração e o culto que você presta a Deus seja completo. Por exemplo, você vai rezar, a pessoa que tem o dom da piedade, a postura corporal dela é mais recolhida. É uma obrigação isso? Não, mas você vai rezar, você está falando com Deus, então você muda toda a sua postura. Muitas vezes até a roupa que você usa, você vai rezar, você vai para a igreja, você coloca uma roupa diferente, uma roupa mais recatada, uma roupa mais, como posso dizer, que te esconda do mundo, para que o que importa seja aparecer sua alma diante de Deus. O dom da piedade também faz com que a pessoa não se canse de rezar e se sinta bem a rezar. Vocês estão entendendo? O dom da piedade faz com que a oração seja um gosto da pessoa. Eu rezo, e isso é bom, e eu quero rezar. Eu quero me encontrar com Deus. Eu quero adorá-lo. Isso é bom. E eu reconheço isso. É o dom da piedade. Através deste dom, Deus vai revelando aspectos espirituais que muitos não percebem. A alma piedosa tem mais luzes e percebe melhor as coisas a nível espiritual. A alma piedosa é aquela que vai rezando, lê uma passagem da Bíblia, lê a passagem da vida dos santos e fala: nossa, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi isso e eu quero fazer isso na minha vida também. Piedade. Ela tem luzes espirituais. Se lembra da aula passada quando eu falava que você vai rezando e de repente, pá, uma iluminação? As pessoas que rezam com piedade vão conseguir chegar no nível da aula passada, de meditação.
É impossível você ter uma vida de oração se você não exercitar o dom da piedade. Qual é a pessoa que reza sem piedade? É aquela pessoa que reza de qualquer jeito. Ah, eu vou rezar por obrigação. Tem que rezar, então vou rezar. Ai, que chato. Ai, não aguento mais rezar. A pessoa que tem o dom da piedade, ela fala, oba, vamos rezar. É o momento mais sublime da minha vida. É o momento mais importante. Vamos rezar eu sozinho, eu com a família, vamos rezar o terço, vamos na missa, não importa. Rezar. A pessoa fica feliz em rezar. A pessoa, quando chega no domingo, ela exulta de alegria, porque domingo é dia de rezar, ir da missa, comungar. A pessoa que tem o dom da piedade, ela diz como salmista, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ela se sente deleite nas coisas de Deus. Aquele que não reza não percebe, não entende e não vê, porque não lhe é permitido ver. E é por isso, você está entendendo? As pessoas que não rezam não vê, porque não lhe é permitido ver, porque ela não reza. E é por isso que as pessoas chegam em pessoas da igreja e pedem, rezem por mim, isso e aquilo, porque elas veem. Você pode perceber que a pessoa que reza, ela é diferente. Ela tem um aspecto, uma fisionomia diferente. A oração, ela. A pessoa que reza muito, ela é linda. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Por quê? Porque a pessoa que reza muito, ela fica bela, ela fica linda. Mesmo que ela não tenha aquele rosto angelical, você pode olhar uma imagem de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Você não vê a beleza física, mas você vê uma beleza muito grande nos olhos daquela mulher. Por quê? Porque ela é uma mulher de intensa oração. Olha as imagens de Padre Pio. Olha as imagens dos santos. Da Virgem Maria. As pessoas das pessoas que você sabe que tem uma vida de oração sólida. Elas transparecem uma alegria que torna elas belas. Certo? E é por isso que as pessoas vão atrás das pessoas que rezam para pedir oração, conselho. Então a pessoa que tem o dom da piedade, ela vê a vontade de Deus nas orações, ela tem as luzes. Por quê? Porque ela não está orando por obrigação, ela está orando por prazer, por deleite. Ela está orando porque é bom estar com o Senhor, como os discípulos que foram subir com Jesus até o Monte Tabor. Jesus Cristo se transfigura e Pedro fala, Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos uma tenda para ti, uma para Elias e outra para Moisés. A oração é como se nós subíssemos o Monte Tabor, Cristo se transfigurasse na nossa frente e a gente falasse, Senhor, eu não quero ir mais embora. É bom estarmos aqui, que possamos armar tendas. Mas assim como os discípulos desceram do Monte Tabor, nós também temos que uma hora parar de rezar para continuar com a nossa vida, porque a gente não é monge, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que se divertir, né? Santamente, né? A gente tem que ter momentos de lazer com a família, né? Porque pela piedade você tem que ter temperança. Se a Giane ficar o dia todo rezando, não lavar a louça, não fazer a comida, não trabalhar, o que vai acontecer? Né? Se o Matusael falar agora vai, vou rezar, parar de trabalhar, a gente vai ficar só rezando. A gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar das coisas. Mas aí tem o contrário, a pessoa que só cuida, só trabalha e não arruma um tempo para oração. Então, o nosso desafio, de pessoas que não somos monges, é arrumar o justo equilíbrio entre uma vida de oração que nos leve à santidade e o tempo para as coisas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez vai ter que desligar a TV, tá bom? Talvez vai ter que deixar o celular de lado um pouco. Não tô falando que vai ter que vender a TV e não ter celular.
falando que vai ter que desligar um pouco. Faz as contas. Quanto tempo eu fico no celular e quanto tempo eu oro? Às vezes para Deus eu dou o resto. E eu dou o melhor de si para essa tela aqui, ó. Vou dando o melhor de mim para isso aqui. E a Bíblia tá lá, aberta no Salmo 90, em cima da estante. Amarela até. Fica amarela assim, né? O terço. Cadê seu terço? Qual foi a última vez que você o rezou? Né? Onde está, né, a sua vida de oração? Como ela está? Vocês estão entendendo? E o dom da piedade nos ajuda a rezar, né? Ou seja, o dom da piedade é justamente aquela aula que a gente teve semana passada de como rezar. E você só vai saber rezar bem se você pedir a Deus este dom. Senhor, dai-me o dom da piedade. Certo? Não basta rezar. Olha como vai dizer aqui. Peraí. Aquele que não reza não percebe. Mas, padre. Mas dizem. Há pessoas que dizem, mas padre, eu rezo tanto. Eu pergunto, como reza? Não basta rezar, é preciso rezar bem, meditando nas palavras e nos mistérios e contemplando a vida de Jesus. Experimente rezar bem, concentrados, compenetrados, e verão as maravilhas de Deus e irá realizar nas nossas almas. É lindo rezar bem. As pessoas sentem na alma uma grande paz, suavidade, gozo e alegria. Então, quando for rezar, tem várias formas de você rezar. Mas uma oração do seu dia tem que ser aquela oração que nada te atrapalha. Um momento do seu dia tem que ser aquela oração em que nada vai te atrapalhar o seu sossego. Vocês estão entendendo? Pode ser o terço. Se você for ter essa oração central como terço, aí você tem que rezar o terço meditando os mistérios. Ah, não é o terço. Por exemplo, eu faço a minha Lexo Divina de manhã. É esse momento que eu tenho. E depois eu rezo o terço. Só que o momento que eu tenho separado para a minha Lexo Divina, eu medito e nada me atrapalha. Já o terço, às vezes eu estou em trânsito, andando. Então, eu vou confessar, nem sempre eu estou meditando. Mas eu estou rezando e é válido, entendeu? Mas aquele momento especial do meu dia, eu tenho que ter um momento que nada me atrapalhe. Que eu tenho que rezar compenetrado. E assim Deus vai me alimentar. E como que eu vou fazer isso? Dom da piedade. E a pessoa que reza com piedade vai sentir na alma uma grande paz, suavidade, gozo e alegria. Ou seja, ela vai sentir prazer em rezar. E o último dom, o dom do temor de Deus. Dom do temor de Deus. Leva-nos a fugir do pecado, com receio de ofender e de perder quem amamos, o nosso Deus. Esses dom está em certa medida associado ao dom da fé, porque nos faz sentir e perceber que estamos na presença de Deus. E se estou na sua presença, não quero pecar. O temor de Deus é um grande dom, pois faz com que o homem faça tudo para não perder a graça de Deus, o seu amor e a sua presença. Por isso, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Desta forma, falamos sobre o significado de cada dom e de cada fruto do Espírito Santo para melhor compreendermos as necessidades de invocarmos e suplicarmos ao Espírito Santo que aumente em nós os seus 7 dons e frutos, preservando-nos deles até a morte. Então, o dom do temor de Deus, ele é o seguinte. Não é, eu vou falar o que não é. Tem gente que fala que o temor de Deus é ter medo de Deus. Eu não posso ofender a Deus, senão Deus vai jogar um raio na minha cabeça e eu vou pro inferno. Eu não posso ofender a Deus, senão Deus vai me jogar um cobertor de fogo e eu vou ficar queimando lentamente. As pessoas que têm essa visão de Deus, elas estão doentes. Certo?
Elas não entendem. O temor de Deus é o contrário. O dom do temor de Deus faz com que tenhamos medo de ofender a Deus com o nosso pecado, porque Ele vai nos punir. Não, porque Deus é amor. E toda vez que eu peco, eu estou indo contra o amor de Deus. Deus me amou tanto. E em Cristo, Deus morreu por mim numa cruz. E eu irei ofendê-lo com o meu pecado? Irei ofendê-lo com a minha infidelidade? Temor de Deus é ter medo de pecar. Temor de Deus é ter medo de ofender o Senhor que tanto me amou. Então, por que nós dizemos não ao pecado? Pode ser por medo de ir para o inferno, que a igreja chama de atrição, um arrependimento incompleto, né? Porém válido, né? Melhor ter medo de ir para o inferno do que não ter medo, né? Mas a gente pode ter um coração contrito de não querer pecar, e se pecou, de querer pedir perdão a Deus, porque Deus é amor. E quando eu estou em estado de pecado, eu não amo. A minha alma está podre. E eu não quero que minha alma esteja podre. Eu não quero que o meu coração esteja em estado de pecado mortal, porque Deus é amor. Se eu estou em pecado mortal, a minha natureza não compartilha da natureza divina. E se eu estou em estado de graça, o capeta, o demônio, vai fazer com que eu tenha várias tentações para voltar ao estado de desgraça, ao estado de pecado mortal. E como que eu faço? Como que eu não peco? Eu não peco porque eu não quero viver uma vida longe de Deus. Sabe quem tinha temor de Deus? Santa Teresinha. E ela falava assim: meu Deus, eu te amaria mesmo que não houvesse o céu. Meu Jesus, eu te amaria, te serviria mesmo que não tivesse céu. Porque você é digno de amor. Jesus vai responder para ela na oração: Teresinha, se não houvesse céu, eu criaria um só para você. Olha o amor de Deus. Se não houvesse céu, Deus criaria um para cada um de nós. Porque Ele nos ama. E olha esse amor. Aí você vê esse amor, é justo com todo esse amor você chegar diante de Deus e ofendê-lo com o pecado? As pessoas que têm o temor de Deus, se elas estão em pecado, ela vai sair desse pecado, é pra ontem. É pra ontem. Vai resolver a sua vida. Vai resolver a sua vida pra ontem. Porque a misericórdia de Deus, uma pessoa que está em pecado mortal, não desintegrar e morrer. Porque se as pessoas vissem com os olhos da alma o que é um pecado mortal, elas não teriam a coragem de ficar mais um segundo nesse estado. Mas Deus é misericórdia. Ele vai dando chances. Ele vai dando chances. Ele vai dando chances. Ele vai dando chances. As pessoas que têm o temor de Deus, elas vão aproveitando as chances que Deus dá e se convertem. As que não têm, Deus vai dando chances. Vai dando chances. Morreu. Ela mesma, diante de Deus, Deus ele vai estar de braços abertos, mas ela mesma vai falar: eu não sou digno de entrar no céu. E ela, com as suas próprias pernas, irá se caminhando para a condenação eterna. Porque não aproveitou as chances que Deus deu. Não teve o temor do Senhor. Pecou e não se arrependeu. Não mudou de vida. É a mesma coisa que eu falo na última aula. Se eu fosse morrer hoje e tivesse um desejo para vocês, seria
temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amem a Deus. E se afastem do pecado. Não ofendam o Senhor. E se ofendeu, se arrependam. E busque o sacerdote para se confessar. Ah, não posso me confessar por motivo X ou Y. O que está te impedindo é maior que Deus? Ah, eu não posso me confessar porque eu estou vivendo esse problema. Então, se você está vivendo esse problema e você não quer resolver esse problema, significa que você idolatra esse problema e coloca esse problema maior que Deus. Entendem? Toda vez que eu coloco algo que me impede de chegar a Deus, eu estou cometendo o pecado da idolatria, porque eu estou colocando esse problema na frente de Deus. E não estou deixando Deus agir. Humildade. Humilhai-vos diante de Deus. Tenha temor do Senhor. Se tem algo que te impede de se aproximar da confissão da Eucaristia, resolva isso, pelo amor de Deus, para ontem. Para ontem. Para ontem. Busque ao Senhor. E Ele te receberá. Entenda que todas as vezes que nós pecamos, ofendemos ao Senhor, que tanto nos amou. Que tanto nos amou. E que na cruz morreu por nós. E esses são os 7 dons do Espírito Santo que vocês irão receber. Que vocês já têm pelo batismo, mas que será potencializado. A unção poderosa de Deus que cairá com a unção do Espírito Santo no crisma. Peçam. Peçam esses dons. E usem. E usem. Amém? Louvado seja Deus. Eu irei aqui interromper a gravação.